temos que tomar cuidado com isso, é claro. Obrigada. Uma pergunta aqui na sala. Uma pergunta sobre a inflação. Eu imagino que os fundos estão indexados com relação à inflação do país. Então, qual vai ser esse impacto? Então, na inflação tem duas coisas importantes. A primeira, você tem razão. Os imóveis, então, indexados com relação à inflação dos países. Mas as cláusulas de indexação têm um limite, ou seja, o aluguel está indexado, mas ele não vai além de 2%, 3%. Então, a diversificação é importante, porque, por exemplo, na Polônia, na Inglaterra, muitas vezes nós vamos ter níveis de indexação superiores a 7%. Então, quando não há limite, é interessante. Então, na França, a indexação do aluguel é baixa. Não é o caso na Inglaterra, nós podemos chegar até 8%. Esse é um primeiro ponto. Na realidade, a indexação nos protege contra a inflação, porque a inflação, a única coisa que vai nos proteger é o preço na hora da compra. O que acontece, então, em caso de inflação? Tudo custa mais rápido, então as taxas de juro aumentam. Quando as taxas de juro aumentam, então a taxa de renda imobiliária aumenta. Então, é como se fosse um bônus de risco com relação ao investimento. Então, por exemplo, você compra um imóvel em Paris com uma taxa de juros a 3%. Então, é complicado. A única coisa que protege contra a inflação é a taxa na hora da compra. Se você comprou 8% e que tem uma variação muito elevada, você vai perder entre 5% e 6% do valor. Então, você tem razão quando você diz que a inflação pode se tornar uma oportunidade, porque se os taxas de juro aumentarem, vai ter menos compradores no mercado e os preços vão baixar. E se os preços baixarem, haverá uma série de oportunidades e nós vamos aproveitá-las. Então, a questão da inflação é um ponto importante, não é? A grande questão da inflação, no fundo, não é o fato de que o dinheiro perca valor devido ao aumento dos preços geral. Mas a verdadeira questão é que os estados, em um dado momento, podem tentar aumentar o preço do dinheiro, mas isso tem uma série de consequências. A primeira, os estados vão se endividar mais caro. Os estados são muito endividados, então não é interesse deles. Então, o que pode fazer? Nós podemos atacar o capital que já foi investido. Então, nós vamos ter uma expectativa de renda mais elevada. Então, vai ter menos dinheiro que vai chegar, vai haver menos investidores, então os preços vão abaixar. Então, a preocupação é com relação ao patrimônio existente. Por isso que nós somos muito prudentes. Com relação aos mercados, nós fomos em mercados em que o valor estava caindo, como, por exemplo, na Inglaterra, no Canadá, enfim. Nós nos protegemos dessa maneira e isso vai criar oportunidades. Mas, de maneira definitiva, o ato dos estados é que teria tanta consequência com relação ao próprio financiamento que talvez nós vamos entrar num período em que as taxas de juro podem aumentar e aí nós não sabemos o que vai acontecer. Então, nós estamos numa época muito esquisita. Antes o dinheiro não era remunerado e agora nós estamos entrando numa época em que a inflação vai ter consequências. Então, esse fundo que nós constituímos são interessantes, porque tem um rendimento alto. Nós estamos protegidos contra a inflação. Muito obrigado, Frederic. Vamos fazer, então, uma conclusão.